Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Especialista. Eu sou Fernando Baide e esse é o quadro em que você conhece um pouco mais das especialidades e dos profissionais que atuam no Hospital Amaral Carvalho. Hoje a nossa conversa é com o neurocirurgião Luciano Furlanetti, que vai conversar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Prazer, estar aqui discutir um pouco sobre neurocirurgia, o nosso trabalho no dia a dia. Então, vou começar fazendo essa pergunta para o senhor, doutor. O que é a neuro-oncologia, né? Tratamento clínico, cirúrgico das doenças que acometem o sistema nervoso. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente da sua especialidade. Então, a neurocirurgia é uma das grandes áreas da medicina, né? Então, a gente tem diversas especialidades, neurologia clínica, neurologia cirúrgica, que é a neurocirurgia, ortopedia, etc. e tal, né? E dentro da neurocirurgia existem subespecialidades, né, que são cirurgia de coluna, a neurocirurgia oncológica, a neurocirurgia pediátrica, de nervos periféricos, etc. e tal. São várias sub-áreas, né? A neurocirurgia oncológica é a parte da neurocirurgia que trata de tumores do sistema nervoso em geral, né, do tratamento desses tumores, né? E muitas vezes o tratamento de tumores do sistema nervoso central se resume à ressecção cirúrgica, ir lá e tirar o tumor. E muitas outras vezes a gente precisa complementar esse tratamento de ressecção cirúrgica com quimioterapia, rádio, dependendo da situação, né? Então, a neuro-oncologia é isso, é essa sub-área da neurocirurgia que trata de tumores de cérebro e da coluna, do sistema nervoso e também do sistema nervoso periférico, né? E existem tumores que são mais comuns? Sim. Então, a gente pode dividir basicamente tumores do sistema nervoso em tumores que nascem do sistema nervoso, que a gente chama de primário, né? E tumores que vão para o sistema nervoso, mas são provenientes de outros órgãos, que nós chamamos de metástases, né? Então você pode ter um câncer de mama, de próstata, que nasce em outro órgão, certo? Ou na mama, ou na próstata, trato gastrointestinal, e que pode se espalhar para outros órgãos, inclusive para o cérebro e coluna, né? Então, os mais frequentes, quando a gente fala em neuro-oncologia, os mais frequentes são as metástases, na verdade, não são os primários do sistema nervoso, né? E dentro dos primários do sistema nervoso também existem os mais frequentes. O tumor cerebral, por exemplo, primário do cérebro, né, do sistema nervoso, mais frequente é o glioblastoma, que é o que a gente mais vê no nosso dia a dia, né? Que é infelizmente o mais agressivo deles, dos primários, né? E na sequência existem infinidades, mais 100 tipos de tumores próprios do sistema nervoso catalogados e bem conhecidos. Para nós que somos leigos, quando a gente fala de doenças do sistema nervoso, isso sempre assusta, né? São necessariamente mais graves? É difícil falar em mais grave e menos grave, porque quando a gente discute oncologia, né, câncer, é sempre potencialmente grave. A questão é que, atualmente, nós estamos bastante melhor preparados do que há 20 anos, por exemplo, para lidar com essas doenças, tanto as do sistema nervoso quanto cânceres que nascem de outros órgãos, de outros sistemas, né? Então, tanto em termos de técnica cirúrgica, tecnologia, que nós vamos falar provavelmente mais para frente, quanto com relação ao tratamento clínico, oncológico, né, seja químio, rádio, etc., e até o suporte que envolve, né, outros profissionais da área de saúde, físico e tal, as pessoas estão mais preparadas para tratar melhor desses pacientes. E o que a gente vê na prática é que, mesmo com um diagnóstico às vezes potencialmente grave, os pacientes vivem mais e melhor do que antigamente, né? E isso não é uma realidade de fora do Brasil só. A gente vê isso aqui e vê no SUS também, que a gente tem acesso, felizmente, a
bons tratamentos no SUS também. E como é que é feito o diagnóstico dessas doenças? Existe algum sinal de alerta, algum sintoma específico? Tem. Então a gente está falando de uma gama enorme de doenças que podem acometer o sistema nervoso, na verdade. Então, dependendo, no caso assim, de tumores cerebrais, né, dependendo de aonde esse tumor aparecer, seja ele metástase, certo? Ou primário do sistema nervoso, dependendo da localização do cérebro que estiver envolvida, o paciente vai apresentar um tipo de sintoma diferente. Porque o cérebro, cada uma daquelas regiões, daquelas voltinhas que a gente já viu em alguma foto, são responsáveis por um tipo de função que a gente usa no dia a dia, né? Falar, como nós estamos conversando aqui, andar, usar garfo e faca, né, para se alimentar, etc. Então, na maioria das vezes, um dos principais sintomas que aparecem, por exemplo, é a perda de uma dessas funções, né? Então a pessoa pode de repente ter um sintoma que simula um derrame, né? Falha de uma dessas funções, não consegue falar direito, ou começa a perder força em um braço ou outro, dificuldade para deambular, né? Para andar, desequilíbrio, etc. Outro sintoma muito frequente é crise convulsiva, porque qualquer coisa que esteja a mais no sistema nervoso, né, conversando sobre cérebro mais especificamente, pode irritar esses tecidos normais do cérebro, certo? E desencadear uma descarga elétrica anormal, que não era para estar ali, e isso se manifesta clinicamente como crise convulsiva, né, convulsão, epilepsia, tá? Que é bastante frequente também, muitas vezes com primeira manifestação de tumores do cérebro. Outras coisas podem aparecer mais tarde, quando o tumor tem proporções maiores e tal, a gente não tem muito espaço dentro do crânio, né? Não é como a pele, que você bate e incha e tem espaço ali, se arruma. No crânio não tem, é um espaço fechado. Então qualquer volume a mais que ocupe espaço ali dentro pode levar a uma situação que a gente chama de aumento de pressão intracraniana. E isso pode cursar com dor de cabeça muito forte, que não passa, náusea, vômito, sonolência, etc. Né? Então, numa fase mais tardia, que não foi observado antes e diagnosticado e tal, pode acontecer da pessoa chegar a ter sintomas desse tipo, né? E aí trata-se já de uma situação quase de urgência para resolver essa questão da pressão intracraniana aumentada. E às vezes a gente tem que fazer cirurgias de tumor oncológica de urgência, né? Não é a rotina, mas pode acontecer. O senhor falou brevemente, né, dos outros tratamentos além da cirurgia. Existem casos específicos ou tudo depende do que foi diagnosticado? A quimio, a rádio e outros tratamentos? Então é interessante que em neurocirurgia, diferente de outras especialidades que muitas vezes a gente diagnostica o tumor e você pode ir lá fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico, para saber que químio usar, e aí você pode fazer uma químio primeiro, opera e depois continua a químio e tal. Em neurocirurgia é um pouco diferente. Normalmente, o papel da ressecção cirúrgica impacta na sobrevida do paciente, né? Então, fazer o diagnóstico cedo, preciso, né? Diagnosticar o tipo de tumor direitinho e conseguir fazer uma boa cirurgia, boa ressecção, a gente sabe, com base na literatura médica, que isso aumenta a sobrevida do paciente, ou seja, o paciente vive mais, né? Então, por isso que é importante usar tudo que a gente tem à disposição de tecnologia para fazer uma boa cirurgia segura, hoje é possível, com o máximo de ressecção, para depois fazer o tratamento com quimio e rádio. Essa é a sequência. E nem sempre a gente precisa complementar com quimio e rádio. Tem tumores menos agressivos que só a ressecção cirúrgica é suficiente, e aí esse paciente é normalmente seguido ambulatorialmente a cada 6 meses, 1 ano, com exames de ressonância de controle, etc., para a gente garantir que a cirurgia foi suficiente, que o paciente não está apresentando uma recidiva, que a gente chama, né, o tumor quando ele volta,
E aí, se volta, ainda a gente tem a chance de eventualmente reoperar e etc e tal. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas técnicas, né, dessas inovações. Técnicas de imagens, equipamentos cirúrgicos, todos esses avanços que hoje permitem uma cirurgia e tratamento mais seguros. Então, a neurocirurgia dentro da medicina é uma especialidade relativamente recente em termos de tecnologia. O que mudou muito na tecnologia para a neurocirurgia mais segura foi aí no final do século XX, vamos dizer assim, anos 70, 80, vamos dizer. Primeiro, o advento de imagem, tomografia, ressonância magnética que apareceram nessa época, né, anos 70, 80. Isso permitiu a especialidade fazer um diagnóstico mais cedo, entender melhor a localização desses tumores, relação com estruturas nobres do cérebro, etc. e tal, para um melhor planejamento cirúrgico, né? Outra coisa que impactou muito foi o advento do microscópio neurocirúrgico, né, cirúrgico. Então, essas cirurgias, a nossa rotina não é operar a olho nu, a gente opera com um microscópio de muitos quilos, ele tem uns 300 quilos de negócio, e a gente consegue colocar ele no campo, tem uns que são até acoplados no teto, né? E a gente consegue magnificar de maneira que você consiga separar o que é importante, vasos importantes que tem que ser preservados, né? Para não correr o risco de causar um AVC, coisa assim, né? Um derrame. E de maneira que a gente consiga tirar com a máxima segurança possível o máximo de lesão, né, de tumor possível. E é isso que normalmente é possível ser feito, né? E como eu acabei de falar, quanto mais tirar de tumor, normalmente maior a sobrevida, qualidade de vida, etc. e tal, né? Então, qualidade de imagem, microscopia, junto com a microscopia veio a iluminação do campo cirúrgico. Antes a gente dependia só daquele foco que fica no teto, né? E o próprio microscópio tem a luz dele, né? Então você tem uma luz focada que facilita muito a visualização, entendimento, tudo do seu campo para você conseguir fazer uma cirurgia o mais segura possível, né? Isso é o básico. Então todo lugar que faz neurocirurgia hoje em dia tem que ter acesso a essas tecnologias básicas, né? E além disso, o que a gente tem cada vez mais à disposição são, como por exemplo, exame neurofisiológico intraoperatório. O que é isso? Quando eu tenho um tumor, por exemplo, em área da fala, né, próximo às regiões do cérebro que comandam o entendimento e a produção de fala, é possível, e a gente tem feito e faz de rotina, a cirurgia, por exemplo, com um paciente acordado, né? O paciente entende exatamente o que está acontecendo, não tem dor, vai comunicando durante a cirurgia, e são feitos testes de fala e tal, com um fonoaudiólogo na sala e tal, e um neurologista que nos ajuda a fazer estimulação das áreas que a gente acredita que sejam mais importantes para a preservação da fala. Com isso, a gente faz um exame intraoperatório para entender o que é importante e deve ser preservado e o que é tumor e deve sair. E é isso que acontece, né? Então, isso mudou muito o resultado de cirurgia, porque você consegue fazer uma ressecção melhor com mais segurança, né? Então, se vê um monte de paciente neurocirúrgico, hoje em dia, normal é o paciente sair pelo menos como ele entrou, na verdade. Antigamente, eu converso com os meus antigos professores, etc. e tal, nos anos 50, 60, se fazia neurocirurgia. Só que a morbidade, o risco de ter sequela, era muitíssimo maior. E hoje, com essas ferramentas todas, a gente consegue prever e explicar para o paciente que tipo de risco, quantos por cento, mais ou menos, verdade? E é importante que o paciente entenda tudo isso, porque ele é o mais interessado da história, né? Fascinante, fascinante, doutor. Agora, os estudos continuam sendo realizados, as pesquisas estão avançando. Para quais caminhos que a ciência deve seguir nos próximos anos? Esse é um outro tópico interessante. Nos últimos 5 anos, mais ou menos, bem recente,
5, 10 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos fora do Brasil. E enquanto eu estava na Alemanha, nesse tempo, a classificação toda, a classificação desses tumores, centenas de tumores que eu citei, está sendo revista, né? Porque antes a gente acreditava, por exemplo, que glioblastoma era tudo glioblastoma. E hoje, e aí a gente via pacientes com glioblastoma vivendo bem, bastante tempo, e outros pacientes que não evoluíam tão bem. E hoje a gente entende que o que a gente chamava de glioblastoma nessa época, né, não tão recente, né, agora, não eram todos os mesmos tipos de glioblastoma, né? Então hoje a gente consegue fazer um mapeamento gênico desses tumores mais preciso, e eu consigo prever, a partir do que o patologista e o laboratório nos reporta, se esse tumor vai responder menos ou mais e a qual tipo de químio, né? Se ele provavelmente vai ter comportamento mais agressivo, chance de recidivar mais, se a gente tem que fazer um segmento mais de perto, e etc. Então, isso personalizou e vem personalizando cada vez mais a terapia. E antes era meio um cobertor curto, todo mundo fazia isso, e agora a gente consegue direcionar, e cada vez mais surgindo drogas, medicações, né, quimioterápicos, que a gente pode usar na dependência dessa característica genética de cada um desses tumores, né? A gente consegue entender melhor a genética do tumor para poder tratar ele de uma maneira mais adequada e não um cobertor curto. O tratamento fica mais efetivo e mais eficiente. Exatamente. Agora, o senhor comentou que trabalhou durante 5 anos na Alemanha. Pouco mais. Um pouco mais. Mas é isso aí. E por que o senhor escolheu essa especialidade, então, eu acho que o mais fascinante da neurocirurgia, assim, em termos de estudo do cérebro em geral, o tanto que a gente tem para aprender ainda sobre o cérebro, sobre as funções do cérebro, etc. E sobre as patologias também que cometem o sistema nervoso, né? Então, o objetivo de eu ter saído foi realmente para fazer pesquisa. Eu acabei fazendo pós-graduação, doutorado, etc. Repeti a residência médica na Alemanha. E o tempo que eu investi lá foi um tempo tanto para aprender essas novas técnicas, etc., para poder aplicar aqui, né, que é o que a gente faz hoje. Eu replico basicamente o que fazia lá aqui, isso é fantástico. Continuar ligado à parte acadêmica, universitária, etc. e tal, para poder ensinar os residentes, etc., né? Passar tanto conhecimento de técnica cirúrgica quanto continuar envolvido com pesquisa na área de neurociências em geral, para a gente aprender um pouco mais, né? Tem bastante para aprender, é isso. E informação é fundamental, né? Para o senhor, qual que é a importância dessas pesquisas, dessas campanhas de conscientização sobre a doença, para a gente ficar atento a fatores de risco, se existem ou não? Então, assim, a gente sabe, como por exemplo, no caso dos mais frequentes que eu citei, que são as metástases, que campanhas de prevenção em oncologia em geral, ou seja, de mama, próstata, etc., se a gente consegue fazer o tratamento mais precoce desse tumor que a gente chama de primário, que é o que apareceu lá naquele outro órgão, potencialmente teremos menos metástases, por exemplo, acometimento de sistema nervoso. Então esse é um ponto. O outro ponto, campanhas de conscientização sobre sinais de alerta, são importantes para as pessoas, familiares, eventualmente até colegas que atendem na rede básica de saúde, se atentarem para sintomas ou sinais, né, que possam ver em pessoas, pacientes, que demandem um pouco mais de atenção, um exame a mais, ou eventualmente até um encaminhamento para um especialista, para que a doença seja diagnosticada mais precocemente e para que o paciente não chegue muito tarde para receber o tratamento efetivo especializado, oncológico. Então, eu acho que esse é o principal interesse de campanha de conscientização.
A gente conversou com o Dr. Luciano Furlanetti, que é neurocirurgião. Obrigada por esclarecer essas informações com a gente aqui, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição para mais conversas se surgirem. Legal. Esse foi o nosso papo com o especialista de hoje e a gente se encontra na próxima. Até lá.